Fala, investidor. Hoje vamos falar um pouco sobre ações do setor de saneamento, tá bom? É um setor que é incluído no modelo do BEST, tá? O BEST é aquele modelo conhecido do Luiz Bassi, tá bom? E da família Bassi, digamos assim, né? Que é o AGF. Tem até a plataforma deles. E o setor BEST, né? Como sabemos, na letra S, dos acrônicos, né? É o saneamento, tá bom? E por que o saneamento é incluso no setor BEST, que é foi um modelo criado, né, baseado em boas empresas, né, em bons setores e que pagam dividendos, né? Vamos começar hoje falando sobre a Sanepar. Mas vamos falar basicamente hoje de três empresas, tá certo? A primeira vai ser a Sanepar, que é o saneamento do Paraná. A segunda vai ser a Copasa, que é o saneamento do estado de Minas Gerais. E por último vamos falar também sobre a Sabesp, que é o saneamento do estado de São Paulo. Tá bom? Vamos começar pela Sanepar. E vamos falar sempre dos mesmos códigos, tá certo? Ação final 3, ação final 3 e ação final 3. Por que isso? Para ter uma comparação um pouco mais próxima da realidade, né? Lembrando que temos outros setores, outras empresas, perdão, também setor de saneamento, mas as maiores, as mais vistas, as mais comentadas, as mais analisadas são essas três, tá bom? Vamos começar pela Sanepar. A cotação atual pelo site Status Invest está informando que ela está de 5,20. Ela já está com dividendo nos últimos 12 meses de 5,4%, tá certo? E está com uma valorização de 34% nos últimos 12 meses, tá? Considerando o preço atual com o preço de um ano atrás, tá bom? Lá um ano atrás, ó, ela estava quase 3,75, bateu quase 5,60, recuou um pouco a 4,76 e está hoje a 5,20, como a gente falou, tá bom? Vamos ver aqui os dados dela. Ela é uma empresa que tem um DI, né, que é um dividendo médio. Na média atual tá de 5,77, tá bom? Uma média boa. Vamos ver a frequência dela de pagamento. Ó, 2 vezes ao ano, tá certo? Por que sabemos isso, ó? Olhamos aqui o histórico dela, ó. Se pegarmos o histórico, você vê que ela tem pagamento mês 6. Perdão, 2 vezes é a Datacom, pessoal. Datacom é 2 vezes ao ano e a data de pagamento é no ano seguinte. Foi mal, pessoal, só recapitulando, tá certo? Ela tem duas Datacom e a data de pagamento é sempre no meio do ano. Infelizmente, a Sanepar tem uma política que muitos não gostam dela. Ela informa a Datacom sempre no último dia do semestre, tá vendo? Ó, último dia do primeiro semestre, último dia do segundo semestre. Aqui foi um caso excepcional, tá certo? Mas ó, último dia do primeiro semestre, último dia do segundo semestre e o pagamento, ó, um ano depois. Último dia do primeiro semestre, último dia do segundo, pagamento um ano depois. Muitos não gostam da empresa basicamente por isso, tá? Porque é uma empresa que divulga, ó, aqui ela divulgou, fui pagar um ano depois só. Aí muitos não gostam dessa demora dela, né, de fazer os pagamentos. Mas como você já tiver uma empresa dessa na sua carteira, depois de um ano, 2 anos, você sempre vai ter, todo meio do ano você sabe que vai ser sempre um pagamento para receber, tá bom? Vamos ver a questão da média do payout dela. Payout, para quem não lembra, é o percentual do lucro que a empresa distribui para os seus acionistas, tá certo? Na média dos últimos 10 anos, ó, tá com uma média de 44%, uma média muito boa, tá bom? Vamos ver outros dados dela aqui, ó. Ela tem 78%, quase 80%, perdão, das suas ações no free float, que é isso, ó. Free float é o percentual de ações que a empresa está em livre circulação no mercado, sendo negociados através da bolsa de valores, ou seja, quase 80% dela, né, perdão, tá em free float, tá bom? Vamos ver outros dados dela. A questão da receita, tá bom? Receita barra lucro. Ó, vamos analisar aqui dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, ó, a receita dela, pessoal, ó, subindo, 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 subindo. É o melhor dos mundos que a gente procura, né? Empresas sólidas com aumento de receita e aumento de lucro, né? Por que isso? Isso se converge em dividendo pagamento para os seus acionistas, tá bom? Demonstrando que é uma empresa muito segura e muito rentável, né? Lucro versus cotação. Essas duas informações tá no site Investidor 10, tá bom, pessoal? Para quem não conhece, ó, lucro normalmente acompanha a cotação, tá vendo? Ó? Lucro lá em cima, a cotação vai acompanhando, vai acompanhando. Quando a cotação supera o lucro, é normal, pessoal. O lucro vai
e a cotação vão se cruzar novamente, tá vendo? A cotação tá mais alta. Chega um ponto, ó, que o lucro, de novo, se cruza com cotação. E assim vai, esse movimento, ó, de sobe, de desce, é muito comum. O que que a gente procura para entrar? São empresas que o lucro está acima da cotação, ou seja, o mercado está precificando, está colocando um preço abaixo do devido, que é o caso atual. A gente vê essa nomenclatura como se fosse a boca do jacaré. Se vocês pensarem, né, a boca do jacaré está fechando quando o lucro e a cotação está algo muito próximo, que foi mais ou menos nesse momento aqui, ó, de 2023, tá bom? Agora, nos últimos 12 meses, né, o lucro já passou muito da cotação, ou seja, há uma empresa com uma boa oportunidade de se comprar ela, tá bom? Vamos só analisar só mais uma coisa aqui na Sanepar em questão de dividendos, só para termos uma noção, ó. Ela paga dividendos desde 2008. São 15 anos pagando dividendos sem falhar nenhum ano, tá bom? Ó, e o dividendo subindo. Aqui deu aquele pico, deu uma caída aqui, pandemia, né, Covid, aquela situação toda, ó, já voltou pro mais ou menos na mesma média dela, né? E já tá passando aquele último pico dela, tá bom? Vamos falar um pouco agora sobre a Copasa. Como eu falei, a Copasa é a saneamento de Minas Gerais, tá bom? Ela está com uma cotação atual de 19,61, teve uma valorização de 17%, uma valorização um pouco menor do que a da Sanepar, tá certo? A Sanepar teve 34%, a da Copasa foi apenas 16%, apenas entre aspas, né? Apenas quase 17%, mas quando a gente soma com o dividendo yield, né? O retorno total dela foi de 33, mais ou menos 33%, né? Enquanto o retorno total da Sanepar foi, ó, valorização mais dividendo, foi mais ou menos 39, né? Ou seja, a Sanepar ainda está ganhando, vamos estar assim num pódio, né? Da Copasa. Vamos ver a valorização dela também na mesma questão, não? As ações começou o ano há 12 meses atrás perto de R$16, deu uma queda próximo de 14, ó, aí de 14 disparou, ó. Foi lá para 21, voltou para 18, voltou para 21, voltou para 19, ó. Mas se ela está com valorização de 17%, considerando R$16, quem comprou a 14, ó, ganhou e ganhou muito mais, tá bom? Porque a gente fala sempre para você analisar como está o preço da ação, como é que está a oscilação, para o momento certo de você entrar, tá bom? Não existe momento certo, deixa eu até melhorar, repetindo isso, né? Não existe momento perfeito. Mas quando uma empresa está com um preço menor do que o normal dela e você vê que a empresa tem fundamento, então pode apertar a mão, pode comprar mais dela, né? Quando ela está um pouco mais esticada, compre menos, né? Compre outras opções, vá analisando, né? O dividendo dela, né? Como eu falei, foi 16% nesses últimos 12 meses, é um baita dividendo, não tem nem o que reclamar ou o que comentar sobre isso, tá bom? Ela tem a frequência muito maior do que a Sanepar, ó, muito maior mesmo. Uma grupo aqui nos últimos anos, ela vem pagando dividendo desde 2006. Aqui ela deu uma diminuída, né? 2015, 2016 também, aí voltou a subir, ó. Voltou a subir. Covid, né? Voltou a subir. Então é uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos, tá bom? Não falha. Como a gente falou, a data com dela, ela costuma pagar trimestralmente, tá bom? Março, junho, setembro. Março, junho, setembro. Aqui, ó. Em dezembro também pagou, mas esse ano, ó, já foi março e já foi abril, né? Já tivemos dois nesse ano agora de 2024. Tá bom? O payout dela médio, ó, dos últimos 10 anos, lembrando, tá em 56%, o payout muito bom, acima do Sanepar, tá, pessoal? Como a gente viu naquela hora. E vamos ver a questão da receita dela por lucro, ó. Esse ano aqui foi aquele ano que a gente já mostrou, né, que ela não conseguiu pagar quase nada de dividendo, mas foi um ano que ela foi um ano bem atípico, né, que ela teve um leve prejuízo, mas foi algo bem pontual. A receita dela, como a gente está vendo, ó, uma receita crescente, receita muito boa, consistente. Os lucros dela naquele ano atípico, depois ele voltou a subir, está transmitindo, recebendo uma receita maior e está distribuindo um lucro melhor, né? E lembrando aquela situação que eu falei, tá? Lucro versus cotação. Procurar sempre entrar em empresas que o lucro está acima da cotação. Aquela boca do jacaré é bem aberta, né? Aqui é momento de evitar entrar, tá bom? Tá vendo, ó? A cotação está muito esticada em relação ao lucro. Evitar entrar. Entrar sempre em situações que o lucro está acima da cotação, tá bom? Vamos lá? Vamos falar agora sobre... vamos ver a questão da distribuição da ação, né? A Copasa, né? Ela tem apenas
menos de 50% das suas ações em mercado, né? Como muitos devem lembrar, ela é uma empresa que está com uma discussão de ser federalizada, né? O governo de Minas Gerais envia ela para a União para abater uma parte das suas dívidas, tá bom? Mas isso é um caso para uma outra situação no outro vídeo, tá certo? E vamos finalizar agora falando sobre a Sabesp. A Sabesp é o saneamento de São Paulo, né? Ó, a Sabesp teve uma baita valorização, pessoal, 52% nos últimos 12 meses. É um retorno muito grande. Por que o dividendo dela está tão achatado? 1,6% apenas, né? Não foi porque ela pagou pouco, foi porque a ação valorizou demais, né? E só vocês lembrarem, pessoal, o dividendo yield ele é calculado pela cotação, pelo dividendo pago, tá bom? Como a ação deu uma baita valorizada, subiu muito de cotação, o dividendo yield em relação nesse ponto ele é achatado, né? Mas é só momentâneo, tá bom? Empresa, como a gente comentou, ela começou o ano com 50, próximo de 50 reais, cotação, tá? Chegou a bater 83, deu uma caídazinha, agora ela está 78,60. Tá bom? Vamos analisar aqui o dividendo dela, como a gente comentou, né? Ó, a frequência dela de pagamento, ó, nos últimos 15 anos também, né? Ó, subiu, deu aquela esticada, deu aquela recuada e subiu. Mas enfim, ó, ela é uma empresa que paga rotineiramente há quase 15 anos, tá bom? A Datacom dela, onde podemos analisar, ó, que tem uma frequência muito grande do mês de abril, ó. Fevereiro, aqui subiu um pouco, né? Fevereiro, março, mas abril 14, abril de 15, abril de 16, abril de 17, enfim. Os meses de abril é um mês comum de ela pagar. 2015 agora ela deu uma mudada, ou 2023, perdão, ela deu uma mudada. A Datacom dela foi do mês de maio, tá bom? É uma empresa que tem um payout, vamos analisar aqui o payout dos últimos 10 anos, de próximo de 27%, quase 28%, né? É um pouco menor comparado às outras partes que a gente analisou, né? Que era a Copasa e a Sanepar, né? E vamos ver a questão da Sabesp em relação ao lucro, tá bom? Receita por lucro, ó. Outra empresa com receitas crescentes, lucros constantes também, ó, aumentando aqui o lucro nos últimos 12 meses. Agora a diferença, pessoal, diferença muito grande, ó. Lucro, cotação, como a gente comentou, eles estão cruzados, eles estão como se fosse mesma linha. Por que isso? Porque a Sabesp está com um rumor muito forte, rumor e realidade, né, de se conseguir ser privatizada, né, o Estado conseguir passar ela pro privado, né. Então, como assim a gente analisar as três situações para entrar ainda, quem não tem ela em ação, ó, a Sabesp, o lucro cotação estão em linha, não é tanta oportunidade, lembrando, não é oportunidade, não quer dizer que não se deve entrar, tá bom? A Copasa já está com uma diferença boa, a boca do jacaré já está relativamente aberta. E a Sanepar está quase na mesma média, né? Também está com uma situação muito boa de entrar, tá bom? Então, se for analisar apenas essa questão lucro por cotação, Sanepar e Copasa muito melhor no momento, tá? No momento de se entrar. Não, a gente não está considerando todo o potencial futuro. A Sabesp não, já está um pouco mais no limite, tá certo? Mas por que essas três empresas, ó, todas elas têm receita crescentes e lucros também crescentes, né? Porque é o setor de saneamento, né? São concessionários do bem público, né? Elas conseguem reajustar seus preços anualmente. O repasse é enviado para os seus clientes, ou seja, naturalmente a sua receita vai aumentar ano após ano, tá bom? A questão do lucro é a gestão, como vai gerir melhor cada uma. Por isso que são empresas muito boas de você entrar, muito tranquilas de você entrar. O risco é baixo, pela essa questão, como eu falei, dos reajustes ser contrato, né? Todo ano eles podem reajustar no mínimo a inflação. E se eles tiverem uma gestão boa, tanto de recursos quanto operacional, eles conseguem com uma receita maior, um lucro também maior. Tá bom? E falem aí nos comentários, nos digam se você tem alguma dessas empresas, se você gosta delas, se você já conhecia elas, tá bom? E qualquer dúvida pode deixar também nos comentários que a gente faz um outro vídeo falando sobre algum outro tema. Quem não conhece nosso canal, o Liso na Bolsa, né, tem o nosso perfil aqui